Olá, eu sou o Diácono J. Neto e estou no quadro Falando a Verdade à Luz da Bíblia. Eu quero aqui fazer uma declaração que me surpreendeu, uma declaração surpreendente feita pelo Senhor Jesus em Lucas, capítulo 18, versículo 24. Jesus ele declara o seguinte, que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Veja, o versículo 25, ele fala da dificuldade que seria para um ser humano convencer um rico do novo nascimento. Né? Do novo nascimento. Veja, o versículo 25, ele fala da dificuldade que seria, por que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? No versículo 24, Jesus olha para aquele jovem rico e vê a tristeza no coração dele, de se desprender das suas riquezas, como uma forma de entrar no reino de Deus. Jesus estava dizendo que ele estava preso às riquezas. Jesus estava dizendo àquele jovem rico que ele era só religioso, né? Se você for ler o texto, você vai entender. Ele só era religioso. Ele só cumpria os mandamentos, mas ele não obedecia aos mandamentos. Cumprir os mandamentos é uma coisa. Agora, obedecer os mandamentos é completamente diferente. Porque, veja, o que ele fala aqui no versículo, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Jesus disse. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado. Eu tenho observado, né? Examinado atentamente, atentado a isso. O que é observado? Ele tem atentado, observado, examinado. E desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, versículo 24, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrará no reino de Deus um rico. Porque, querido, quando você fala de riqueza, nós falamos de riqueza, para adquirir riquezas, tem que ter sabedoria para administrar. Tem que ter sabedoria para administrar. Ninguém chega a um status de milionário ou de rico, né, um status elevado financeiramente, se você não tiver o dom de administrar, de multiplicar o que você tem por 2. Você tem 1, você vira 2. Você tem 2, você vira 4. Você tem 5, você vira 10. Se você não souber administrar, você não terá riqueza, você não consegue manter as riquezas. E vendo aquele homem, vendo Jesus aquele homem, que ele dedicava todo o seu tempo na administração dos seus bens, percebeu Jesus que o coração dele estava nas riquezas. Ele estava buscando primeiro as coisas do mundo. Ele estava à busca em primeiro lugar das coisas do mundo e na observância das coisas de Deus só. Ele estava só observando. E a busca em primeiro lugar das coisas do mundo, tipo comida, bebida e vestes. Veja,
ele estava na observância das coisas de Deus e na busca de comida, bebida e vestes. Ele estava dedicando todo o seu tempo à busca das riquezas e na observância das coisas de Deus. Percebe isso? Então ele estava sendo religioso para com Deus e estava sendo obediente para com as riquezas. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Quando você buscar primeiro as coisas do mundo, quando você buscar primeiro as coisas do mundo, você vai se distanciar das coisas de Deus. Mas, por que Jesus declarou que é difícil para um ser humano, para um rico, entrar no reino de Deus? Por que é difícil o ser humano entrar no reino de Deus? Por quê, querido? As riquezas, o dinheiro, vai te dar pequenos prazeres, pequenas alegrias, vai te dar momentâneos gozos. Você está compreendendo? A riqueza te proporciona algo extraordinário. A riqueza, ela te supre por algum pouco de tempo a falta de paz. Você está sem falta de paz. Você está sem a paz, aquela paz. Mas por um pouco de tempo, as riquezas te suprem essa falta de paz. Você está angustiado. As riquezas te suprem por um pouco de tempo a angústia. Ela ameniza a angústia. Pare para pensar. Todas as vezes que você está angustiado, que você está triste, amargurado, as riquezas faz com que você respire um pouco melhor. Você compreende isso? A riqueza, ela te supre por pouco de tempo. Ela faz o que o Espírito Santo faz perpetuamente, faz todo o tempo. As riquezas, ela supre um pouquinho. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça. O que as riquezas faz? Quando você está sendo injustiçado, você com dinheiro no bolso, você vai lá e compra a justiça, você coloca advogados, você faz com que a justiça seja feita ao seu favor. Então você consegue fazer com que a justiça esteja a seu favor, nedibriando, comprando advogados. Então as riquezas faz com que você seja justificado diante da injustiça. As riquezas. E o que era o reino de Deus? O reino de Deus é paz. As riquezas faz com que você compre por um pouco de tempo uma certa paz. Você está atribulado, cansado, você está sobrecarregado, aí você pega o seu jato, pega o seu carro de R$500 mil, coloca aquele som eletrônico, coloca 120 km por hora e desce para a sua casa na praia. As riquezas faz com que a paz permaneça por um pouco de tempo. Você compreende isso? E o que era o reino de Deus? O reino de Deus é gozo do Espírito Santo. Gozo do Espírito Santo. Agora isso as riquezas não podem te dar. Gozo do Espírito Santo é algo que só o Espírito Santo te dá. Por isso que as riquezas te suprem por um pouco de tempo. E aí, mascara a sua necessidade de Deus. Mascara a sua necessidade de Deus. Você consegue prolongar mais tempo a busca de Deus. Por que o pobre, querido?
Por que o pobre? Porque Jesus declara aqui, porque Jesus declara aqui em Lucas capítulo 6, versículo 18. Lucas capítulo 6, versículo 20. Ele fala assim, e levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Por que Jesus declarou isso? Porque o pobre, aquela pessoa que está pobre, pobrezinha, que não tem recursos, não tem dinheiro, quando vem aquela angústia, quando vem aquela falta, quando vem aquela angústia, aquela necessidade, quando vem aquela dificuldade financeira, o que ele tem para buscar? Aonde ele vai se apegar? Então o único prazer dele é a busca de Deus. Por isso que é tão difícil um rico herdar o reino de Deus. Você compreende isso agora? Porque há mais pobres na igreja do que ricos. O pobre, querido, quando ele está angustiado, não há uma outra solução. Uma outra. Aonde ele vai se apegar para que aquela angústia passe por um pouco de tempo? Então, por isso que Jesus disse, é dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Por quê? Porque quando ele está muito angustiado, ele sente esse pequeno prazer. Já o pobre não. O pobre, quando ele está muito angustiado, ele vai correr para quem? Para Deus. Então Jesus declara aqui em Lucas 6, que bem-aventurados são os pobres, porque deles são o reino de Deus. Mas a salvação, Jesus quer salvar todos, quer salvar o rico e quer salvar o pobre. Por isso que essa dificuldade de um rico se salvar. Eu quero acreditar que para um rico entrar no reino de Deus só por intervenção de Deus, porque a dificuldade que Jesus disse que nós teríamos para convencer um rico da necessidade de Deus é impossível aos olhos humanos. Porque pare para pensar, como é que se pode um camelo entrar no fundo de uma agulha? E se você for analisar a teologia, diz que Jesus olhava as ovelhas, passava por um funil, e aí ia se entristecendo, ia se coisando para que passasse uma por uma. Era um funil, aquele arco, na contagem das ovelhas, os pastores de ovelhas. Jesus olhava num curral, tinha os pastores de ovelhas, e o funil no início era grande, as ovelhas começavam a entrar, mas para que saísse uma por uma na frente, se colocava aquele tamanho menor lá na frente, e aí saía uma por uma, eles conseguiam contar. Jesus contando essa parábola, dizendo que assim como essas ovelhas, que entram aqueles montes de ovelha, e só sai uma por uma, como é que pode um camelo sair por aquele fundo lá? O camelo, não tem condição de um camelo passar ali, é impossível. Então, a salvação, quando Jesus declara aqui, eu começo a entender, eu começo a compreender essa declaração de Jesus aqui em Lucas 18, quando ele diz assim, dificilmente entrará um rico no reino de Deus. Eu quero que você medite nisso, tá certo? Deus tem salvação para a sua vida, Deus tem solução para a sua angústia, Deus tem solução para os seus males, para os seus medos, para as suas superstições. Deus quer te dar não uma alegria passageira, não uma alegria momentânea, um gozo momentâneo, não um prazer momentâneo. Deus quer te dar um prazer constante ainda aqui na terra, porque eu digo a você que o reino de Deus está na terra. O reino de Deus está aqui. Jesus veio anunciar isso. Jesus veio dizer a você, ele disse assim, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus.
em Mateus capítulo 6, versículo 10, diz que assim como é no céu, assim como o teu reino é no céu, Senhor, seja feito aqui na terra. Assim como o reino de Deus é estabelecido na terra, seja no céu, seja na terra. Então eu quero dizer para você que se você se arrepender do seu mau caminho, Deus tem paz, Deus tem gozo, tem uma verdadeira paz, uma verdadeira felicidade, algo que o dinheiro não pode comprar. Que Deus abençoe você.